legal, tem bastante conhecimento. A Juliana, eu conheci a Juliana ano passado no seminário de Ayurveda, não é? Era um curso de. Era um curso, não, era um seminário da Universidade Federal de Viçosa, que fez eu acho que tem a ver com o pessoal do curso de extensão. Então foi incrível. Eu cheguei a dar uma aula sobre a meditação e tinham vários colegas, né? Meditação do. Acabou que a gente fez o mesmo bloco e acabou todo mundo falando do coração, do coração, do coração. E a gente falou, ela falou sobre a medicina tradicional chinesa, focada aí na energia sutil do Qi, a parte do coração. Um outro colega médico, cirurgião, falava de fitoterapia. Enfim, foi incrível. Teve nutrição ayurveda, a nossa alimentação era toda feita lá mesmo. Teve gente do crudivorismo, que eu inclusive quero falar para vocês que eu vou trazer no mês de junho. Vai ter mais gente falando sobre essa nutrição, tá? Então, vou apresentar a Juliana. A Juliana tem várias credenciais. E quero falar primeiro que eu estou te agradecendo mesmo a sua participação. Eu acho que é muito importante, tem muito a ver com o meu trabalho agora com a Menina da Transformação, que eu vou aos poucos revelando e falando como foi o meu caminho. Mas quando eu comecei, eu me interessei muito pela questão da alimentação e percebendo como que a alimentação influencia na gente, nas nossas energias. O Dr. Carlos trouxe para a gente semana passada falando da alimentação e eu comento com o pessoal. Pessoal, eu não medito, não é porque eu sou calma, tranquila. Eu tenho muito mais a tendência do dosha do Pitta. Então, assim, precisa trazer coisa para baixar mesmo a energia, porque tá o tempo todo ativa, querendo fazer e enfim. Então, ei, Cris, bom dia. Que bom que você está aqui com a gente. Então, o que que acontece? Nós vamos falar hoje com foco mais na energia, no corpo e aprender a mobilizar essas energias sutis. Esse é o tema que a Juliana trouxe para a gente. Então, a Juliana, ela é formada em educação física, só que ela é doutora, ela é professora doutora, fez doutorado em antropologia social, além de se especializar em medicina tradicional chinesa e é acupunturista. Durante anos, aí mais de 10 anos, não é isso, Juliana? Você buscou os saberes tradicionais afro-ameríndios e orientais e vai trazer para a gente esse cuidado aí com o corpo, a arte e a saúde. Assim como eu acho que ela ama viajar e tem uma longa experiência no exterior, no Peru, no Chile, no Uruguai. Não sei se você sabe, mas o tempo maior que eu fiquei foi no Uruguai, né? Muitos meses, assim, deu quase um ano, acho que até um pouquinho mais. E a Juliana foi para a África, então ela tem um relato aí em Moçambique. O nosso tema hoje, para quem está chegando, quem vai chamar o pessoal nesse aviãozinho aí, convidando a galera para participar, gente, se vocês estiverem gostando, dá o cliquezinho, os coraçõezinhos aí, porque o Instagram entende que está gostando e vai chamando mais gente. O que que acontece? A gente vai falar sobre mobilização das energias sutis. E a frase que ela trouxe como tema, assim, sugestão, é para manter o corpo e a mente firmes nas tempestades. Então, eu apresentei, quero que você dê o seu oi aí, complemente, Juliana, para a gente começar a fazer o formato de entrevista. Bom dia! Bom dia, Naila. Assim, agradecida imensamente pela oportunidade de estar aqui com você, né? Muito querida, foi um belo encontro realmente a gente ter se conhecido aí com o Dr. Tiago, que me escreveu ontem também, assim, estamos juntos aí, né? Cada um no seu processo, mas caminhando para esse entendimento do que é compreender o corpo para além da ideia do físico, né? Da gente ser um ser mais integral, integralizado com os nossos processos. Tem uma galera aí, ó, de alunos seus, pessoal elogiando, falando a Juliana é maravilhosa. Foi coincidência, né? Minha prima Ana Paula faz parte de um grupo com você. É muito bacana ver esse movimento, né? Se espalhando aí. Ô, Juliana, das perguntas aqui que eu separei, no final você vai fazer uma prática com a gente? Podemos fazer uma prática
sutil. Tá, quanto tempo que você precisa só para eu controlar o tempo aqui da nossa conversa? Mais ou menos para fazer a prática. Penso que uns 12 minutos. Tá, ótimo então. Galera, então quem tá com a gente, aproveita, porque a Juliana vai dar uma prática aí no final, tá bom? E é bem legal a gente poder estar começando a parte da tarde aí, já mobilizando essas energias sutis. Então, olha só, eu comecei a live, eu tô com roupa de academia. Hoje de manhã eu fiz, foi ginástica mesmo, musculação. E a primeira pergunta, ela é exatamente essa. Qual que é a diferença dessa musculação da academia e de fazer uma prática da yoga chinesa, com meditação, ou qualquer outra prática oriental, né, que mobiliza as energias sutis? Então, vamos lá. Acho que assim, você tocou numa questão importante lá no início, falando que sobre o coração, né? E também sobre a questão do alimento pela Ayurveda. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa compreensão de corpo e de movimento, ela não está desconectada de uma série de outros entendimentos e princípios. Por exemplo, então, se eu estou fazendo um movimento corporal, que é físico, que obviamente mobiliza cadeias musculares, né? Eu também estou fazendo um movimento de afeto, eu também estou fazendo um movimento de conexão com a minha mente, com meus sentimentos. Ou seja, eu estou me conectando com o meu coração. O coração é um músculo, né? A gente sabe, ele é responsável até assim, no conhecimento chinês, o coração, que é Qin, ele é a sede dos afetos, e ele é a sede dos afetos e da mente. Então, você imagina, além de tudo que ele faz fisiologicamente, ele ainda é a sede de afetos e de mente. Então, se a gente entende que quando a gente mobiliza o corpo, quando a gente faz uma atividade física, a gente está mobilizando uma circulação sanguínea, o coração está ativando, a gente também está ativando uma série de outras coisas energéticas que estão ali inseridas. Então, é importante ter esse pré-entendimento, porque não está desconectado. Então, se você está fazendo um exercício de academia que tem uma delicadeza, que às vezes eles compartimentam e pegam cadeias musculares pequenas, assim, exercício para braço, para antebraço, para, né? Quer dizer, quando a gente estuda e quando a gente aprende com as culturas tradicionais, as cadeias musculares geralmente elas são mais extensas. Os exercícios eles não são divididos entre cadeias musculares pequenas. Você está trabalhando o corpo como um todo, né? E você está entendendo que o seu coração está sendo trabalhado de várias formas, não somente da forma fisiológica. Então, isso é um entendimento importante, que assim, não é como a academia, né? É que, de fato, ele não nos leva a toda uma compreensão. A gente está ali fazendo um exercício, às vezes, trabalhando, por exemplo, uma cadeia muscular do tórax, mas está com a mente preocupada, lembrando de um estresse, lembrando de um medo que aconteceu, uma situação. Quer dizer, você está provocando toxinas ao invés de estar liberando, entendeu? Temos essa delicadeza. Ou seja, se a gente faz um exercício, eu lembro, conversando aqui com você, acabei de me lembrar disso, da diferença que tinha num estudo onde as pessoas simplesmente saíam para caminhar para o trabalho. E onde as pessoas se vestiam, não tinha roupinha de trabalho, não tinha nenhum estresse, muito pelo contrário, elas determinavam um horário para fazer aquela caminhada. O exercício era o mesmo, a quantidade de quilômetro que as pessoas andavam era exatamente o mesmo. Só que quando foi estudar o benefício de um grupo e outro, percebeu que o grupo que se colocava naquele momento para estar cuidando de si, do corpo, e buscava não pensar em nada de trabalho, era completamente diferente do grupo que fazia a caminhada indo para o trabalho. Por quê? Porque normalmente a pessoa já estava ali cheia de ideia de trabalho, cheia de preocupação na cabeça. E agora, lembrando aqui, porque eu acho que é um dado importante, a gente já sabe disso,
Mas na minha época eu tô com 20 anos de formada na medicina, então imagina, quando eu entrei lá atrás, a gente não sabia essa questão do coração e do intestino com neurônios. Tanto que no curso meu da Menina da Transformação, o segundo módulo onde eu falo da água, das emoções, e ensino a meditação do coração, a gente explica justamente essa junção aí do cérebro com o coração. E é interessante você trazer essa visão da medicina tradicional chinesa, falando que o coração é a morada da mente, né? E dos afetos. E dos afetos. Então, assim, de certa forma, quebra um pouco, né? Que a gente fala, mente é cérebro. Como assim o coração é a morada da mente? É até interessante explicar para o pessoal como que é isso, né? Porque, mas não é no cérebro que está a minha mente, né? Sim, e eu acho que é interessante também a gente pensar que o ponto de vista da medicina chinesa, às vezes ele também tem uma confluência com outras culturas tradicionais, que é o que a gente estava falando, de indígenas, né? Africanas. Então, nesse tempo que eu tive em Moçambique, foi um tempo curto, né? Foram 30 e poucos dias, mas a gente participou de alguns ritos de iniciação, e é o que eu entendi, assim, com um grupo que chama Maconde, né? Muito específico, mas não é a África inteira, mas a gente pode entender que isso também é comum a outros pensamentos, né? E a ameríndios. O coração para eles, que se chama Mushima. 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 Tem um acento no final. O órgão-fonte. Eles chamam assim, é o órgão-fonte. Então, quer dizer, de onde sai tudo, né? Que é toda essa conexão, né? Então, isso é muito próximo também do entendimento da medicina chinesa, a ideia dos afetos e da mente, e entender que mente não é cérebro, né? Cérebro é órgão, mas também entender que, por exemplo, pela medicina chinesa, e também isso também tem um entendimento nas culturas africanas, que tem uma conexão entre coração e intestino, que você estava colocando, né? Na medicina chinesa faz parte de um mesmo meridiano, né? O mesmo fluxo energético, coração e intestino delgado, ou seja, e o intestino delgado, se a gente pensar, é o cérebro, né? Quer dizer, tem uma semelhança, um processamento de informações inexplicável, né? Que acontece no sistema digestivo, toda essa parte intestinal, tudo que acontece de metabolismo, quimicamente, é um processamento misterioso e maravilhoso, que é o mesmo que está acontecendo no nosso cérebro para os processos mentais. Né? A gente não consegue parar a mente, né? Nem por um instante de milésimo de segundo. Também, o intestino também está ali nos movimentos ininterruptamente. Então, assim, é muito interessante como que tem várias conexões, assim, às vezes a gente não precisa entender, mas o cérebro está aqui, o coração, a gente realmente se conecta. E nesse processo que eu acho que tem uma coisa que é muito bonita, que é, assim, entender que é meio óbvio que quando a gente fica emocionado por uma coisa boa, o coração dá aquela acelerada, não é? Quando a gente encontra uma situação alegre, ou quando a gente é mais jovem, adolescente, encontra aquela figura apaixonada, o coração expande, acelera, né? Quando a gente passa um medo, dá aquele apertinho, quando a gente tem uma angústia, fica comprimido, quer dizer, a gente percebe que existe uma relação entre os processos afetivos e a cadeia muscular, né? Eu lembro que teve uma outra live também do coração, que da meditação do coração. É um conceito que é até importante para quem não assistiu, assim. O estresse, ele é considerado um fator de risco muito maior até do que o fumo. Porque, explicando mesmo toda a fisiologia, o que acontece no corpo no estresse, e aí eu trago o conceito de variabilidade cardíaca, ou seja, a gente tem um intervalo entre um batimento cardíaco e outro, e essas alterações, elas são importantes de acontecer. Elas mostram que a gente está vivo mesmo. Então, se emocionar diante de, sei lá, uma avó agora que teve Dia das Mães e que pôde ver o neto, né, se emocionou, isso é positivo. Muito pelo contrário, quem tem essa variabilidade cardíaca reduzida
vai mostrando que está com mais rigidez das estruturas e está muito relacionado ao processo de envelhecimento e todas essas outras doenças. Então, junto com isso, a gente traz o conceito de coerência cardíaca, que é a gente aprender a nutrir tudo aquilo que deixa a gente de fato feliz. Pode ser o seu animalzinho de estimação, pode ser a relação com um parente, igual você falou, dos apaixonados, né? Dos namorados, dos parceiros, dos companheiros. Amizade mesmo. Às vezes, quando você encontra um amigo, você não precisa nem falar, só da pessoa estar ali do lado, seu coração entra em coerência. E é aquele negócio, tem um livro de um cardiologista muito antigo, que depois eu vou até colocar aqui, porque eu estava relendo ele, que chama assim, Quem ama não adoece. E ele falava da importância, exemplo, numa relação marido e mulher. Se o homem não se sente amado, aquilo ali interfere profundamente na saúde física, na saúde do coração e de todas as doenças cardiovasculares. Olha que interessante. Então, falando da importância do coração. Então, quantas vezes a gente está aí em uma relação onde não tem amor? Mas, quantas vezes a gente está num trabalho onde a gente já não tem mais aquela relação de coerência com aquele lugar? Então, a gente precisa estar muito mais visceral e o intestino dentro, eles dão esse sinal quando a gente está com a intuição conectada, de que, tipo, galera, esse ciclo da minha vida acabou. Eu agradeço ele, mas agora é bola pra frente, né? Então, é legal você estar falando isso como se fosse um sinal, né? Agora que, pra gente, eu fiz acupuntura, fiz prova de título, fui aluna. Não sei se o Rodrigo ainda está aqui com a gente, mas eu fui aluna do Dr. Carlos Guimarães, porque na medicina, você até me perguntou isso, eu vou falar para o pessoal. É uma coisa de convenção, mas é assim. A pessoa que estudou fisioterapia, ela é fisioterapeuta. O médico que estudou a parte da fisioterapia, ele é chamado fisiatra. Então, o psicólogo, ele estudou psicologia na universidade. O médico que estudou medicina e se especializou na saúde mental, ele é chamado de psiquiatra. E o médico que estudou acupuntura, muito graças aí a ser aceita no Conselho Regional, né, no nosso Conselho Federal de Medicina, como uma especialidade, é chamado de acupunturiatra. Então, assim, é questão de semântica mesmo. Mas, enfim, o estudo é da medicina tradicional chinesa e, para mim, foi muito transformador. Inclusive, quando eu tive o contato com a minha primeira prova lá de residência, eu entrei num processo de mais ansiedade e eu busquei a acupuntura como paciente. Fez um efeito tremendo e eu decidi que eu iria me formar acupunturiatra. Isso foi lá para 2001, por aí. Eu lembro que eu fiz a prova de título em 2005. E traz pra gente, é uma das perguntas, porque tem muita gente que não sabe disso e tá aqui acompanhando curioso. O que é o Qi? A gente fala tanto desse Qi, já que a gente vai falar das energias sutis, essa energia que é diferente mesmo, né, na compreensão ocidental e oriental. Você consegue explicar pra gente isso e como que a gente pode estar mobilizando isso mesmo? Tá, vamos lá. Né? Acho que a gente precisaria de várias lives para falar sobre isso, né? Mas porque não dá para conceituar, mas eu vou tentar passar um entendimento que tem a ver com meus processos também de entendimento, porque eu sou ocidental, nasci aqui, né? Quer dizer, então também é uma compreensão estrangeira de um processo que quem já está inserido numa determinada cultura não precisa explicar sobre isso, porque isso já está dado, né? Assim, as pessoas que nascem numa cultura indígena, numa cultura indiana, oriental, chinesa, africana, já entende que essa ideia de energia, ela não é desconectada do nosso processo interior. Então, assim, é importante, eu acho, primeiro a gente entender aquela lei que a gente aprende no ensino médio, né? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Lavoisier falava sobre isso. Então, assim, se a gente pensar que o Qi é uma ideia, a gente conseguir aproximar que é uma ideia de movimento que está sempre em transformação.
Então, existe uma compreensão primeira que é das energias, que é de movimentos energéticos yin e yang, ou seja, de contração e de expansão, que é o movimento da natureza. Eu acho que é importante, né? Eu tenho aí a formação em medicina chinesa, eu atendo em medicina chinesa, mas eu tenho essa experiência, né, larga na área das culturas tradicionais, então a gente entende que de vários lugares eles estão chegando no mesmo aspecto, que é compreender que a gente tem movimentos de expansão e de contração. Como é o dia, o sol nasce e o sol se põe, a lua... Então, assim, a noite e o dia, ele é um exemplo claro, mas a gente vê a natureza, os movimentos das estações, né? A primavera é um movimento que começa uma expansão e a expansão máxima do verão, né? Que depois começa uma contração no outono, que é onde que é o que, né, o que a gente está vivendo, e o recolhimento do inverno, onde toda a tarefa da natureza está embaixo do solo. Ou seja, Sim. não é um movimento de expansão. Isso também determina a forma de como a gente se coloca na atividade física. A gente não deveria fazer a mesma atividade física da mesma forma durante um ano inteiro. A gente deveria selecionar modos distintos de praticar durante o verão e durante o inverno. Nas minhas aulas, né, a gente tem aí um trabalho muito bacana aí, falar rapidamente, que é do Qigong, né, que é essa ginástica chinesa, e eu agrego outros elementos aí da que eu vim trazer, que são encontros mensais. Então a gente divide, né, tem alguns alunos que estão aí, né, eles já sabem disso, a gente divide os movimentos de acordo com as estações da natureza. Isso é o entendimento em favor do movimento energético. Porque o movimento energético ele está no nosso exterior, no que a gente vê como exemplo da Mãe Terra, né, do cosmos, a gente vê, são movimentos de energia, é movimento. E tem o nosso interior, todo o metabolismo, todos os processos que estão passando. Então, essa ideia de Qi, energia, que também é a ideia de prana, né, que também em Banto fala Muki, que também é um entendimento de energia, né? Qual que é o princípio básico para apreender? É a gente saber que a gente entra em contato com essa energia do exterior para o interior através de uma coisa muito simples, que é a respiração. Então, assim, a palavra-chave é respirar. Inspirar e soprar, não? E quando a gente está em atividade física diária, diariamente a gente deveria estar fazendo, caminhando, exercitando. Isso não deveria ser um tempinho do nosso dia para isso, né? A gente deveria estar em atenção plena com os nossos processos respiratórios. Eu estou aqui falando e em função do tempo e da ansiedade eu também falo rápido, né? Então, assim, a minha respiração também, né, a gente percebe. Mas principalmente quando a gente se dedica para fazer uma atividade física, então agora eu vou sentar e vou fazer meu exercício diário ou semanal, a gente entender que mobilizar o Qi, mobilizar essa energia sutil, é entrar em contato com o processo respiratório de uma forma mais íntima e mais, assim, afetuosa possível, porque isso é uma alimentação do corpo. O pulmão, ele é o mestre da energia, que se chama mestre do Qi, né, na medicina chinesa, e o que ele mobiliza todo esse movimento de ascensão e de queda. A gente tem um movimento, fluxos energéticos, né? Então, pelo entendimento dos órgãos como sede de lugares energéticos, sedes também desse movimento do Qi, cada órgão principal, né, cada conjunto de órgãos principais, eles têm fluxos. Então, eles têm horas que eles estão em atividade. Por exemplo, a hora do pulmão, eu estou falando do pulmão porque eu acho que é importante, porque nós estamos no outono, é a estação do pulmão, que daqui a pouco vem o inverno, que é a estação que é regida pelo rim. E então, o horário do pulmão é de 3 às 5 da manhã. Por isso que, às vezes, as crises asmáticas, elas acontecem durante a madrugada, que é o momento onde o pulmão está sendo mais mobilizado energeticamente. Então, a gente entender que você falar isso. Eu lembrei aqui, já que a gente está falando do coração, né? A hora do coração, que é entre 11 e 1 hora. Muita gente nesse horário. A galera que é tipo eu, assim, pitinha, e vai fazer exercício na hora do almoço,
não dá, gente. Não é a hora de fazer exercício, né? Pro coração na hora do almoço. Ana, eu quero pontuar uma coisa, porque a minha formação, ela passa aí também. Eu tive contato com o xamanismo, eu tive contato com a medicina Ayurveda, a medicina tradicional chinesa. Não tive ainda uma experiência, embora eu ame essa história até tive no Chile, tentei entrar em contato com os Mapuches, não deu certo. Mas eu ainda tenho uma vontade muito grande de compartilhar com os indígenas mesmo, que seja em qualquer lugar do mundo, se não for aqui no Brasil, fora e tal. Que é esse contato, esse respeito, essa coisa do sagrado da natureza. Eu acho que a gente precisa olhar para isso de uma outra forma. A gente sempre explorou a natureza, né? Eu lembro quando falava lá da cultura indiana, eu não esqueço disso, da civilização dravidiana, que ela era matriarcal, vegetariana, era ateísta e não militarista. E logo depois vieram os arianos, isso, gente, lá há 5.000 anos atrás, né, na cultura lá da Índia, onde hoje é a Índia, né? E aí depois vieram os arianos, que tem essa coisa que é muito do hoje na nossa vida, o patriarcal, o de conquistar, de guerra, esse pedaço é meu. E os índios, eles não entendiam isso, né? Porque eles nunca dominaram, eles nunca foram donos da terra. Hoje é que tem essa brigaiada toda, mas era uma convivência em harmonia. E eu acho que a gente está sendo convidado para despertar. Nós somos um ser integrado com essa natureza. E se a gente é o único animalzinho que está aqui no respeito à casa onde a gente vive. É muito louco isso, né? A gente pensar que a gente está completamente desconectado, achando que a gente é dono de alguma coisa aqui. Então, trazer essa questão da relação da cultura, eu acho muito importante. Eu vou pontuar uma coisa aqui, mas eu gostaria que você trouxesse, porque eu acho que é muito rica a sua experiência. Eu não trouxe ninguém aqui que teve uma experiência de contato tão próximo com essas tradições, essa vivência. O Dr. Carlos, ele teve várias vezes na Índia, mas eu não sei se ele teve a oportunidade, por exemplo, de viver com a cultura afro, igual você teve, com essas experiências dos indígenas. Então, assim, eu falo muito isso. A gente está vivo porque existe um movimento do coração de contração e expansão. Se ele para de bater, ou seja, se ele só expande, morreu, galera. É uma linhazinha reta, morreu. E aí, quem vem fazer comigo a meditação, quem aprende, a Juliana mesmo, a gente já conversou muito disso. Às vezes a gente entra, a nossa consciência, ela expande e contrai. Então, quando a gente está alegre, cheio de energia, a gente está expandido. Quando a gente está triste, a gente está contraído. E não tem melhor ou pior. A questão é que a gente tende a ter uma preferência, principalmente nós latinos, né? Que tem que ser alegre, expansivo, tá o tempo todo para fora, que é um movimento da nossa energia. O oriental já é mais introspectivo. A gente acha que a alegria é boa e a tristeza é ruim. Não, galera, é só uma emoção. O que é ruim é a gente não dar vazão, não expressar, reprimir, e aí o negócio virar doença. Mas, por exemplo, quem está perdendo parente agora, quem está tendo gente doente, é um luto. Eu tive uma perda, eu estou num processo de tristeza, eu vou chorar, eu vou entrar em contato com essa emoção. É importante. Se eu reprimo isso, eu estou negando e, de certa forma, isso vai virar depressão. Se alguém está tocando medo, o medo é uma emoção que vai gerar toda uma questão fisiológica aí. Só que se a gente impede de sentir o medo, a gente acaba gerando uma ansiedade, um pânico. Então, é importante a gente reconectar com essas emoções, não julgar essas emoções e saber lidar com isso. Uma forma de entrar em contato com isso e de uma forma mais saudável é trabalhar a meditação. E a outra forma é sim o exercício físico. A gente já falou isso, está repetindo, né? Eu lembro quando eu comecei a praticar yoga,
eu tinha muito essa questão de, às vezes, fazer um exercício que abria o peito e saía choro, mesmo assim. E eu lembro que o professor falava, está abrindo as suas couraças energéticas. Não julgue, simplesmente experimente. Como também tinha prática que não era tanta dor, que eu saía leve, feliz. Então, assim, o que tiver acontecendo, a gente é convidado a observar e não julgar. Aí eu gostaria, Ju, que você pudesse trazer mais da sua experiência afro, com a cultura afro e com os indígenas, se você puder contar, inclusive, seu relato de experiência e tal, e falar das práticas que a gente pode fazer. Você deixou bem claro, eu sei que a gente não vai poder falar de outono, verão, primavera e tal, mas se você puder falar quais práticas diárias você recomenda para a gente se manter firme nessa tempestade, qual que é a sugestão mesmo, dica para o nosso dia a dia, para a gente passar bem essa quarentena. Tá, ótimo. Só queria fazer um link antes, assim, que você falou, né? Tava falando do tio, acho que você falou do ponto principal, que é a expansão e contração, né? Então, é importante a gente entender que a gente, nos movimentos, nas práticas corporais, a gente está em expansão e contração, não somente muscular, respiratória, energética, mental, né? A gente está nesse processo. E os sentimentos que eles estão relacionados aos órgãos, né? Não dá para entrar nesses detalhes aqui, mas é importante a gente ter um ponto muito, muito delicado e muito fundamental, que aí a gente sabe que todos os nossos órgãos eles estão funcionando simultaneamente, né? O fígado não para de funcionar para o pulmão funcionar, enfim. Então, os sentimentos eles estão simultaneamente acontecendo. Então, onde que está, às vezes, a nossa atenção, por exemplo, quando a gente está fazendo as nossas tarefas do dia a dia, né? Você está dizendo aí, o luto, por exemplo, não, a gente vive a tristeza, mas a gente tem que entender que todos os outros sentimentos estão presentes também. Eles não se anulam, porque senão vira um trauma, né? Que é o desequilíbrio. O desequilíbrio é quando um sentimento ou um órgão, que também pode ser fisiologicamente, ele entra em funcionamento em excesso em relação aos outros, ou ele para de funcionar, ou seja, uma queda de energia em relação aos outros, né? Mas se a gente consegue manter um equilíbrio, sabendo que a gente está vivendo e aceitando o nosso medo, hoje, né? Realmente está muito forte, mas que a gente também tem momentos de alegria, né? Como assim, esse encontro, assim, um momento de alegria, a gente tem que desfrutar disso, né? Mas a gente também sente a raiva em determinados momentos, força de vontade, a melancolia. Então, a gente tem que entender que está tudo acontecendo e acolher esse processo, né? Isso que traz essa ideia de acolher o coração, né? Que a gente já conversou sobre isso. Então, para não expandir demais ou não contrair demais, ou seja, a gente manter uma linha. Agora, uma coisa muito linda, assim, né? Que as práticas corporais das culturas, assim, tradicionais, de transmissão oral, vamos dizer assim, que são várias, eu conheço pouco, né? Nunca tive na Índia, imagino, pelas minhas leituras que tem muita similaridade, a gente, né? A minha experiência é pequena, apesar de que o antropólogo adora viajar, a gente adora ganhar dinheiro trabalhando e viajar, assim, é maravilhosa, né? Se você tem um trabalho, você tem que viajar, claro, vai ser ótimo. Então, assim, que as práticas corporais de vitalidade, elas são sempre rituais. Então, você tem que construir um ritual para você, que seja no seu apartamento, que seja da forma como você faz. Obviamente que se a gente está falando de uma cultura que tem uma comunidade envolvida, esse rito ele é coletivo, não é muito individualizado, né? Raramente você repete isso, né? Porque aqui a gente está tão individualizado, né? As pessoas estão tão aisladas, tão isoladas. E hoje coletivo, galera, coletivo. Eu quero contar um conto no final que eu lembrei dele aqui. No final vou contar ele. Tá bem. Então, assim, é importante a gente entender que tem uma conexão com a coletividade. Então, você, mesmo na distância, né? Quer dizer, mesmo nesse isolamento que a gente está praticando, você está conectado
conectado com o seu externo. Então, por exemplo, tem uma coisa que é muito comum, eu vou falar na hora que a gente for fazer o exercício, mas que a gente faz o exercício durante a manhã, o exercício de despertar, eles estão sempre virados para o leste, que é o nascer do sol, né? E isso é comum em vários lugares, assim. É muito lindo a gente ver que, por exemplo, quando eu assisti, né, os Macondes, lá, uma comunidade que vive dentro da capital de Moçambique, que é dentro de Maputo, então todas as pessoas se viram para o leste durante a manhã para fazer os ritos. E não por acaso você tem um outro sentido quando em relação ao pôr do sol, né? Então, assim, são pequenos detalhes. Na hora que a gente for praticar, eu vou falar um pouco sobre isso, assim, vou pincelando. Obviamente, se alguém quiser saber mais, conhecer, pode me procurar, né? Assim, no meu WhatsApp. Eu não sei se a gente deixa isso aí escrito, como é que eu vou deixar aqui, ó, Ju Garcia BH é o seu Instagram. Quem quiser entrar em contato, manda um direct para ela e ela passa o WhatsApp, Ju Garcia BH. Gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, dá tempo, tá? A gente tem uns 5 minutinhos aqui. Claro. Então, aí pegando essa ideia do ritual, então a gente tem que construir o próprio ritual. E nesse ritual a gente entender que nós estamos no movimento de contração e de expansão, independente se é uma caminhada, se é um abdominal, se é uma prática de yoga, se é um exercício isotônico, de pegar peso, o que for. Você está fazendo os dois movimentos sempre. Você está trabalhando com o seu coração todo o tempo. Então, sempre um exercício, uma prática corporal, ela tem que ser uma prática corporal de esvaziamento mental. Você tem que fazer com uma intenção de que sua mente está esvaziando. E aí é muito interessante você falar da meditação, porque o exercício corporal ele deveria ser um exercício meditativo. Meditativo. Também. Ele deveria ser um exercício onde você está meditando. Por isso que em umas comunidades você usa músicas, né? Você usa instrumentos musicais que estão relacionados a determinado momento do que você está fazendo. Tá. E tem uma coisa linda que você falou, só queria dizer, aí mandar um grande abraço para uma grande mestra mapuche, guerreira, que é a Ruani Terreira. Ela esteve aqui em Belo Horizonte, é chilena, e ela me ensinou uma coisa muito linda, que ela fala assim, que a medicina, ela é formada em acupuntura também, e a medicina oriental, né, elas estão muito conectadas com a espiritualidade no sentido de uma conexão com o céu, com a ancestralidade, com a vida que segue após a morte do corpo físico. E as medicinas indígenas também, mas tem uma questão muito linda que ela me ensinou pelos Mapuches, né, que é a conexão com a Mãe Terra, que é essa conexão e esse respeito à natureza. Então, toda prática corporal, toda prática de atividade física, ela é uma prática de veneração da terra. Você estava falando da depredação, né? Então, a gente tem que entender que a gente está o tempo inteiro tentando reconectar com o planeta, que hoje é assim, o ponto, né? O ponto nevrálgico que a gente está vivendo, que foi essa desconexão total, né? Com os sistemas, né? Da natureza, a gente perdeu essa conexão. Então, quando a gente estiver mesmo sozinho, onde a gente está hoje, né? Fazendo a nossa atividade, a gente tem que reconectar com a natureza. E a natureza não é aquela natureza da floresta que está longe. A natureza é o que está do nosso lado. Né? Eu moro aqui, moro numa casa. Então, eu estou aqui conversando com você, mas toda hora tá chegando um passarinho que fizeram um ninhozinho aqui do lado da janela. Hoje de manhã eu vi um tucano voando aqui. Juliana, deixa eu te falar, eu tive a oportunidade de estar no Chile e eu fiz a carreteira austral. Lá tem os vulcões. Eu nunca imaginei que eu ia ver um vulcão em erupção. E eu subi 5.000 metros com uma PUC do meu lado, porque eu não dei conta do ritmo da galera que subia, que já era gente acostumado com altitude, com montanhismo. Eu também mal da altitude. A gente atravessa uma parte que é tipo... Tá sempre nevado ali, né? É tipo Cordilheira dos Andes. Então, você atravessava uma parte para subir lá, que é para ver o vulcão em erupção.
E eu lembro que eu fui com um Mapuche, o guia era Mapuche, e eu tive a oportunidade de subir com ele, inclusive o espanhol aí, né, o castelhano do chileno é muito diferente, porque eles têm uma influência muito grande dos Mapuches, é igual o Paraguai, que eles falam essa coisa do Guarani junto, além da língua, né, do espanhol, do castelhano. O que acontece? Ele falava muito de vários termos que às vezes a gente tem dificuldade de entender o chileno. Eu lembro vários termos, várias questões de alimentação mesmo. E esse vulcão que eu escalei foi em Pucón, na carretera austral, assim, um lugar maravilhoso. Sabe o que eu lembrei? É que uma das coisas na meditação que tem a ver com esse todo é que a gente sente essa separação. A gente, quando começa o processo de despertar espiritual, a gente começa a ter uma saudade de alguma coisa que a gente não sabe direito o que é. E que quando a gente está nesses momentos, que muitas vezes é momento de meditação, mas pode ser, por exemplo, o nascimento de um filho, um momento de conexão amorosa com um ente querido, enfim, quando a gente sente que eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, que naquele momento, se a vida parasse e ali fosse eterno, né? Aquele momento, a gente tem essa sensação de conexão, de reconexão e de unidade. Então, um dos objetivos, digamos assim, da meditação é a gente reconectar e voltar a sentir essa unidade com tudo. Não é essa história, eu pertenço a tal família, eu pertenço a tal religião, eu pertenço a tal nação. Não, é a coisa universal. E aí me veio essa lembrança é uma história mesmo que eu acho que você deve conhecer, do Ubuntu, ou Ubuntu, eu não sei como fala, que era um antropólogo que ele vai na tribo Xhosa, na África, e ele lança um desafio para as crianças dessa tribo. Ele coloca um cesto de frutas e fala assim, que a criança que chegasse primeiro iria conseguir ganhar aquele cesto de frutas. E aí ele lança o desafio. E quando ele faz, né, dá o start ali para a corrida, ele se surpreende, porque as crianças não saem correndo em competição. Elas se dão as mãos e vão juntas. Então todas chegam juntas para cesta de frutas e compartilham e dividem. E para ele, que era da cultura ocidental, não faz sentido, porque a gente é tão focado em competição, né? Então, para que eu vou querer sair dividir com alguém se eu posso ter aquele cesto todo para mim? E aí ele pergunta por que eles fazem isso. E eles respondem com essa palavra da cultura deles, que é o Ubuntu, que é mais ou menos isso. Como eu posso ser feliz se o meu irmão não está feliz? Tipo assim, né? Toma na cara, assim, na nossa cultura ocidental, né? Imagino que você deve ter visto muito isso, né? De fato, tem uma diferença básica, né, nos movimentos dos esportes, né, que tentam esportivizar as práticas corporais tradicionais, que é transformar em competição um processo que ele é cooperativo por essência, né? Então, se a gente vê os exercícios, e inclusive exercícios samurais, né, orientais, eles não são para competição, né? Assim, eles não são voltados para a ideia competitiva, né? E isso traz uma diferença muito grande para a nossa relação com a nossa conexão. Porque se a gente está se exercitando com o intuito de se transformar, assim, ser melhor do que o outro, ser mais capaz de... Não faz sentido. Então, a gente tem que praticar o exercício para conectar. Com a gente. Ele é meditativo, ele é um exercício de entrar em contato consigo mesma. Então, às vezes, são coisas simples que a gente faz, o que eu vou passar daqui a pouco são coisas muito delicadas, mas se você está conectado, isso traz um efeito muito maior, muito mais, assim, de vitalidade, né? De corpo e de mente, do que se você se dedica e fica ali
numa briga, né? Numa competição. Isso é muito visível, por exemplo, quando a pessoa quer emagrecer e se joga numa atividade física para emagrecer e não consegue resultado, né? Mas eu faço academia e eu não consigo emagrecer. Quer dizer, a ideia, né? Ela já é contraditória em si mesma, né? Você não pode competir com seu corpo. Você não pode entrar em disputa com seus limites, com a sua formação, com o que você tem, né? Você tem que entrar em harmonia, em Uhum. cooperação, né? Você tem que entrar, assim, em ajuste. Você não vai fazer uma atividade física para mudar a sua forma corporal, porque a gente já tem uma característica que a gente nasce com ela. Então, é como a gente entrar em harmonia com isso. É o oposto, né? A gente vai se reharmonizar, se conectar com a gente mesmo. E isso Juliana, traz saúde, né? nós vamos ter que encerrar o assunto para ir para a prática, porque tem pouquinho Claro. tempo. Então, aqui, ó, Muito só reforçando, nós estamos sim. num momento de transição, ponto final, todo mundo está sentindo isso. A gente está sendo convidado para reconectar com a nossa natureza interna, com a gente e com o todo. Reconectar, entender que a gente faz parte de uma unidade e que a nossa civilização ela está num processo de transformação, sim, e que é mais interessante a gente cooperar do que simplesmente competir. Não faz tanto sentido mais. A gente está sendo convidado. Eu trago muita gente aqui que faz a mesma coisa que eu, que fala de meditação, que fala de yoga, que atende do mesmo jeito. Por quê? Eu não vejo como uma competição. Eu vejo como algo que vai contribuir, vai agregar. Juliano, o pessoal está falando que gostaria de te ouvir mais. A gente vai precisar te trazer para uma outra live, porque o tempo passa muito rápido. Então, vocês coloquem aqui a sugestão de tema, de pergunta para Juliana. O que eu vou te falar? O Instagram, ele encerra. Então, se você quiser fazer em 5 minutos uma prática, vai ser interessante. Vamos Porque lá. senão ele vai acabar e a gente vai conseguir terminar. Bom, então vamos pensar um pouco aqui, assim, vamos ver se eu consigo fazer isso em 5 minutos. Que quando a gente acorda, a gente está procurando a expansão do corpo. Então, espreguiçar é importante. Espreguiçar respirando. Então, o que a gente vai fazer é um momento, o horário da manhã é um momento de esvaziamento. A gente tem que ajudar o nosso intestino a eliminar todos os processos que aconteceram. Então, a gente tem que entrar em contato com uma respiração muito simples, que é a gente se concentra no abdômen. Eu não consigo porque estamos aqui, mas enfim. A gente inspira, expande esse abdômen, expande essa lateral, entender que essa expansão ela tem vários sentidos. Então, é uma espiral que está expandindo. Então, o peito expande para frente, as costas expandem para trás, a nossa lateral das costelas, elas também expandem nesse movimento. Então, não é uma expansão só essa respiração, mas é uma respiração que a gente expande toda isso. E quando a gente solta o ar, a gente joga essa energia para baixo. Então, a gente inspira expandindo e contrai jogando para baixo. Esse movimento na manhã é um movimento que vai favorecer o nosso processo de eliminação de tudo. E aí a gente pode acompanhar isso com umas batidinhas, né? Ajudando aqui, no caso, o nosso pulmãozinho. A gente tem aqui, logo nesse encontro, nesse buraquinho aqui, abaixo da cavidade clavicular aqui, a gente dá uma batidinha, meio Tarzan, né? A gente bate, fecha os dedos, que nós vamos usar essa parte aqui, isso. A gente faz isso 100 vezes, tá bem? Muito tempo. Nós estamos acordando o mestre da nossa energia, o mestre do Ti, e o coração está aí conectado com ele. E o outro lado... Então, a gente fez duas coisas muito simples. Respirou, mais ou menos umas 10 vezes, assim,
expandindo e jogando energia para baixo na contração. Isso a gente faz em pé. A gente pode associar isso a um erguer e agachar. Erguer, eu tô em pé, tá? E agachar. Ok? E à noite, no fim do dia, o que a gente tem que fazer é ajudar o nosso corpo a entrar para o processo Yin, deixar de ser Yang, parar de processar, esvaziar a mente, acalmar, trazer, né, uma contração. Então, o que é legal de fazer, que é muito simples e é muito carinhoso, né, é a gente aquecer a nossa região do rim, porque é a nossa energia vital. Então, a gente aquece as mãos e coloca exatamente na onde está, né, um ponto que chama Porta da Vida, Migmen, mas ele também está localizado um pouco acima do rim. Então, a gente acha que a costela, o final das nossas costelas, a gente desloca a mão para trás e põe as mãos aqui. Então, minha mão está apoiada no fim da minha costela. A gente fica nessa posição, pode ser em pé, pode ser sentado, pode ser deitado. Ou seja, a gente deixa essa mão aquecendo essa região do rim. Que o rim é onde vai filtrar tudo que aconteceu durante o dia. Então, a gente precisa que ele fique bem quentinho. O rim ele tem que estar sempre aquecido. Os pés têm que estar quentinhos na noite. As costas têm que estar aquecidas, essa região lombar. Então, assim, isso aí é uma proteção da nossa energia. E na noite, diante disso, a gente faz também aquela carinho no nosso coração. Então, né? A gente já fez isso uma vez. Então, o que a gente faz? A gente realmente tem aqui na região do timo. Eu vou ter que abaixar um pouco porque a gente não está conseguindo ver, né? Vou segurar. Aqui, então, a gente tem o osso do externo, que é um ponto que é o mestre do... Aqui. Que é aqui, né? O externo. Isso. É um ponto muito fundamental, assim, dentro da medicina chinesa. Então, a gente tem esse lugarzinho. O que a gente faz? A gente dá umas batidinhas muito delicadas, porque a gente está indo dormir. Faz um movimento ascendente. Aqui, a gente fez uma massagem. Aí, depois, a gente segura esse lugarzinho, que é como se a gente estivesse segurando o nosso coração. E aí, a gente faz um carinho. Que é o que a gente falou, é muito simples, a gente está fazendo um carinho. E aí, nesse carinho, a gente está esvaziando. Ou seja, estou aqui, estou com você, foi isso, gratidão pelo que aconteceu, sentimento de tristeza, a gente entra em contato com esses sentimentos. Isso que eu passei, né? Recapitulando, aquela expansão de respiração que entende que a gente tem frente, costas e laterais durante o dia, e essa acordadinha. E na noite, esse aquecimento lombar e esse aquecimento dessa região peitoral, do timo, isso pode vir conjugado com outros exercícios. Então, por isso que eu achei legal de trazer. Porque você faz isso é uma preparação. Então, você pode fazer isso antes de uma meditação, à noite. Você aquece o rim, aquece o coração e deita ou faz o seu alongamento diário. Então, isso já é uma forma de conectar uma prática corporal com esse entendimento energético. Tá bem? Excelente! Aqui, eu quero deixar meu telefone aí anotado. Acho que as pessoas devem ter, mas vou anotar. Quer falar? Pode falar que eu anoto aqui. Então, é 31, né? 98880-8806. E... Deu? Isso. Deu. E aí a gente pode conversar mais depois sobre isso. A gente pode marcar outras lives. Eu acho ótimo. Foi super querida. Eu tô vendo um tanto de gente aí falando que quer ouvir mais. Tá muito bom. Eu também gostaria de ouvir, né? Quero ouvir as pessoas falando, porque esse conhecimento não é meu. Eu tô dizendo algo que eu aprendi e tô aprendendo com grandes mestres, né? Olha, eu acho que a gente pode voltar para falar mais, porque tem muita gente que está assim, querendo te escutar e é muito conhecimento. Então, a gente vai trazer isso. Ela deixou dicas, gente, muito importantes do que fazer todos os dias pela manhã e todos os dias à noite, como prática diária.
Então, podem divulgar, assista o finalzinho da live, tá? Tem uma pessoa que está perguntando aqui, mas não vai dar para responder. É um tema que a gente pode trazer depois. Os desafios de trazer esses conhecimentos para a universidade. Vamos falar nisso? Eu vou desligar e já marcar com você, tá, Juliana? A gente já deixa reservado. 20 segundos restantes. Gratidão pela sua presença, pela sua doação, pela sua sabedoria, pela sua generosidade. Beijo e beijo para todos que participam aqui comigo. Obrigada pela presença. Adiós.